sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar de pé, irmãos. Começar o culto desse domingo de aniversário da nossa igreja, com bastante alegria no nosso coração. Vamos ler o Salmo 126, que é um salmo de gratidão e que também fala da alegria do povo abençoado por Deus. Hoje é um domingo, todos são de gratidão, mas hoje de forma bem especial. Nossa igreja completa 74 anos, né? Como os irmãos já estão informados. Muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós estamos para agradecer, porque Deus nos dá vitórias. Nesses anos eu tenho certeza, eu estou aqui há 13 anos, tem irmãos que estão há muito mais tempo aqui na Vila Diva, mas todos nós podemos testemunhar das grandezas de Deus. Salmo 126, Salmo 126, que é um salmo que o povo de Israel recitava, né, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Era uma gratidão a Deus pelas lutas, mas pelas vitórias também. Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Esse salmo aqui está dizendo, né? Pessoas, se você, mesmo que você colhe chorando, com dificuldades, com certeza você estará alegre com os frutos, né? O último voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, o trabalho, a luta espiritual, temos nossas dificuldades, temos nosso cansaço, temos as nossas lutas de sempre, mas, como disse esse salmista, o importante é o resultado final. Eu tenho certeza que muitos irmãos trabalham e trabalharam nesta igreja, e nós vemos os frutos que são as almas. Somos nós que fomos alcançados por Jesus, não apenas o patrimônio, mas as pessoas que fazem parte, as famílias. Nós, sem dúvida, somos os frutos. Nós temos que agradecer. Sempre temos dificuldades nesse mundo, mas estamos aqui para agradecer, pois Deus tem abençoado bastante. Você tem sido bastante abençoado aqui na Igreja Batista Vila Diva? Amém? Glória a Deus. Todos nós somos abençoados. Senão você não estaria aqui essa manhã. Você está aqui, você foi alcançado e você tem um coração grato. Vamos orar nesse momento, essa primeira oração de gratidão ao nosso Deus por todas as bênçãos, e crendo que Deus vai nos abençoar mais ainda neste domingo
de aniversário. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos de coração, Deus, pois o Senhor, Deus, tem abençoado a nossa Igreja Batista em Vila Diva. Apesar das lutas, dificuldades, que são normais, lutas espirituais no decorrer dos anos, o Senhor nos trouxe até o dia de hoje, Deus. O Senhor alcançou cada alma, cada família, Deus, que está aqui essa manhã, os que fazem parte da membresia, aqueles que já fizeram parte. Muitas almas foram alcançadas, pessoas, vidas transformadas pelo poder de Jesus, pois o Senhor tem usado esta igreja para anunciar a Tua palavra, para nos alcançar com o Seu amor. Por isso nós somos gratos pelas bênçãos concedidas, por todas, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, pela comunhão que nós temos uns com os outros, Pai, pela Tua palavra que tem falado sempre ao nosso coração, pelos nossos líderes, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. E nós queremos manifestar a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus. Nós cremos que também esse domingo será muito abençoado, como sempre tem sido, através das mensagens, dos louvores. Nós cremos que o Senhor tem coisas maiores ainda. O Senhor já tem feito coisas grandiosas em nosso meio, mas nós cremos pela fé que o Senhor tem coisas maiores ainda para a nossa igreja. Nós também pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pois nós cremos que também o Senhor é um Deus misericordioso, que renova a nossa vida a cada dia. Nós agradecemos e entregamos esse culto e as nossas vidas na Tua presença, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, agradecendo ao nosso Senhor pela essa manhã. Vamos cantar com alegria agora. Graça e paz, igreja. Amém? Nós temos vários motivos para cantar sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nesse dia nós vamos cantar novamente sobre o que Deus faz sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos. E tudo que Deus faz por nós é bom. Te amo, Deus, pois Tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em Tuas mãos. No momento em que levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo és fiel, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sim, a Deus, nós cantamos sobre a Tua bondade sobre nós, porque o Senhor é bom. Amo Tua voz, Tu me guias pelo fogo, na escuridão, Tua presença é real. Te conheço como um pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Declare que Ele é fiel e Ele é bom. Em todo tempo és fiel, em todo tempo Tu és tão
cantar que o Senhor é fiel? Em todo tempo tu és tão amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. A bondade de Deus pela nossa igreja. Vocês vão poder sentar um instante. Eu gostaria de saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Onde somar? Temos aqui um irmão aqui do lado do Fernando. Deus abençoe, irmão, sua presença. Muito feliz com você conosco. Mais alguém nos visita? Se todos os demais são da casa, vamos receber o nosso irmão com a salva de palmas, glorificando a Jesus. Obrigado, Deus te abençoe. Sinta-se sempre bem em nosso meio. Vamos também, momento importante do nosso culto, chamar as nossas crianças, vir aqui à frente. Vamos orar por elas, todas as crianças. Também esse grupo abençoado de nossa igreja. Podem vir aqui as crianças aqui na frente. Isso. Elas também têm o seu culto infantil. Vamos louvar a Deus também pela vida delas, nossas crianças, nossos juniores. Isso, são todos especiais, importantes para o Senhor. Olha só, grupo bonito. Nosso aniversário. Muito bom. Isso mesmo. Vamos orar abençoando essas crianças, agradecendo, né? Essa parte importante da nossa igreja Batista em Vila Dia. Vamos orar por elas. Em nome de Jesus, vamos abençoar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos nesta manhã de aniversário para essas crianças, esses juniores que estão aqui nessa manhã, neste culto. Deus, para também estar participando do culto infantil, ó Deus, estarem em amizade umas com as outras, mas principalmente conhecerem mais do Senhor Jesus. Nós abençoamos elas, pedimos que as famílias, o futuro delas seja abençoado, dirigido por Deus, que o Senhor venha as livrar de todo mal, todo o perigo desse mundo, mas que elas possam crescer em fé, em amor, na paz do Senhor, ó Deus, que elas possam estar sempre presentes aqui, crescer em nossa igreja Batista em Vila Diva, Deus. Nós te agradecemos de coração, também pelo Ministério Infantil, por esse grupo que tem se dedicado a abençoar essas crianças. Essas crianças são muito especiais, uma parte muito importante da nossa família Vila Diva. Nós louvamos ao Senhor por elas e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para nossas crianças. Deus as abençoe. Vamos agora aos avisos. Graça e paz, amada igreja. Amém. Quem está feliz, diga amém de novo. Amém. E quem está com frio, diga amém. Amém. Com certeza, né? Hoje um frio, mas a semana já foi dizendo que hoje estaremos aqui na igreja com frio, né? Mas que alegria no nosso coração podermos estar juntos para celebrar mais um ano de existência da nossa igreja, com muita alegria, porque nossa igreja, sem dúvida nenhuma, tem sido um farol aqui nesse bairro, uma grande bênção para cada um de nós, que já somos membros, e também para os nossos vizinhos. A existência da igreja, ela é justamente para isso, para abençoar, né, aqueles que congregam nela e aqueles que cercam ela. Então, que Deus continue nos abençoando, usando as nossas vidas, para que nós estejamos sempre firmes aí na obra do Senhor. Falar em estar firme na obra do Senhor, o único lembrete que eu queria colocar aqui para os irmãos é sobre a nossa oferta de amor, tá bom? Então você sabe que esse mês nós dedicamos a oferta de amor em prol da nossa igreja. Que Deus esteja assim abençoando sua vida, multiplicando, né, aquilo que você faz por ela, também nessa parte financeira. Muitos irmãos já contribuíram, né, em alguns domingos que passaram, mas nós vamos estender esse mês, tá bom? Dando a oportunidade de você poder contribuir, né, trazer esse presente para nossa igreja. Todos os anos nós temos esse costume, esse hábito de trazer uma oferta para nós cuidarmos um pouquinho melhor da nossa igreja. Então que Deus multiplique e abençoe a sua vida. E por falar em detalhes da nossa igreja, aqui na frente nós temos aí um painel em comemoração aos 74 anos
da nossa igreja. Então, se você quiser tirar uma foto em memorial, né, desse momento, desse dia, desse mês de aniversário da nossa igreja, então, acabando o culto, você pode vir aqui à frente e aproveitar esse painel maravilhoso. Eu com certeza vou tirar foto assim que acabar o culto. Então, você também tem essa oportunidade para guardar, né, com carinho aquilo que a gente faz com muito amor, para você guardar no seu coração, né, momentos que nós não podemos esquecer da nossa igreja, tá bom? Dando continuidade aqui no nosso culto, vamos entregar agora o nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado, você pode ir trazendo gasofilaço. Nós também temos o QR Code nas cadeiras, ou lá atrás nós temos a maquininha. Então, no momento do louvor, fique à vontade para poder fazer a sua contribuição. Eu quero ler o texto no livro de Salmos 37, verso 25, que vai nos dizer o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor, ela sempre nos dá orientações, ela sempre mostra partes da vida de pessoas que foram fiéis a Deus. E aqui nesse caso, né, salmista, ele escreve algo que ele viveu. E aqui nesse caso, ele já tinha uma idade avançada, mas ele pôde colocar, né, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Quando nós trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta, é uma demonstração de que Deus está cuidando de nós. Quando o salmista aqui ele escreve essas palavras, ele tinha essa convicção de todas as fases da sua vida, né? Como jovem ou velho, qualquer idade, qualquer momento da vida dele, Deus nunca desamparou ele. E hoje nós precisamos também ter essa certeza no nosso coração. Quando nós trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta, é uma convicção de que Deus nunca nos desampara e nunca vai nos desamparar. Então nós temos esse privilégio de, mesmo no momento de culto, adorar a Deus, ser grato a Ele, porque nós temos essa certeza: Deus nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Prova disso é a idade da nossa igreja, 74 anos de existência, né? Ela não tem um aninho, né? Ela não é recém-nascida, mas ela já tem 74 anos. Então imagine você aqui nessa igreja, muitos desafios, muitas alegrias, mas Deus nunca desamparou ela, né? Nunca desamparou a casa dele, né? Que é a casa de Deus aqui. E trazendo isso para a nossa vida também é um exemplo de que Deus nunca vai também nos desamparar. Continue sendo fiel a Deus através do seu dízimo, da sua oferta, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua casa, com o Teu povo, para agradecer ao Senhor por mais um ano de existência da nossa igreja. 74 anos ela completa neste mês, e nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, a Tua fidelidade de cuidar da sua igreja, da Tua casa, Pai. E o Senhor tem usado as nossas vidas também, através dos nossos dízimos, nossas ofertas, que nós podemos contribuir para que a Tua igreja continue fazendo a obra do Senhor aqui neste bairro, neste local. Que o Senhor abençoe os nossos dízimos, nossas ofertas, a oferta de amor que entregamos com muito carinho, um presente simbólico para a nossa igreja, para que através desses recursos financeiros o Senhor esteja usando esses valores e as nossas vidas, para que a Igreja Batista em Vila Diva continue avançando no trabalho do Senhor. Multiplica, abençoa a vida dos nossos irmãos.
assim como o salmista mesmo disse, ele já tinha sido jovem, agora ele era velho, quando ele escreveu essas palavras, mas ele nunca viu o justo desamparado. Então essa é uma certeza que nós podemos trazer no nosso coração também, que o Senhor nunca nos desamparou e jamais vai nos deixar. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, e também queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor através do dízimo e da oferta. Muito obrigado por esse momento de adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos para que se levante. Nós vamos cantar o hino Vencendo Vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens Ele vai descer. Amém? Essa é a esperança do cristão. Glória a Deus. Aproveitando essa certeza, né, de que Jesus um dia virá nos buscar, vamos ter um momento de intercessão, de oração, orar uns pelos outros. Queria convidar o irmão Ronaldo aqui para nos conduzir nesse momento. E você que está aí, se junte com alguém que está próximo de você, faça uma dupla, um trio de oração. Vamos interceder uns pelos outros, porque uma coisa é certa, né? Muitos irmãos que já estão na glória com Jesus foram bênção, né, aqui nessa igreja. Vocês que estão aqui, sem dúvida nenhuma, são bênção.
e outros que virão também no amanhã serão bênção, né? Porque a igreja é isso, passado, presente e futuro, é olhar, né, para a existência dela nesses três formatos de tempo. Mas nós que estamos aqui podemos com certeza agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas e ao mesmo tempo, né, pedir ao Senhor que nos ajude nos desafios do dia a dia. Então vamos orar uns pelos outros para que Deus assim nos abençoe. Amém. Bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, como sei que os irmãos que estão aqui também têm esse coração agradecido ao Senhor, mediante o Deus bondoso que Tu és, o Deus fiel que Tu és, como foi louvado aqui, diante da nossa presença nessa manhã de hoje, Senhor. Sim, agradecemos ao Senhor pelos feitos do Senhor sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Sim, porque estamos aqui diante da Tua igreja, em meio à Tua igreja, lavada e remida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, completando mais um ano de existência sobre a face dessa terra, meu Pai. E só mesmo o Senhor, através do poder advindo do Senhor, que pode e pôde trazer isso à existência, para nós estarmos aqui clamando um pelos outros, Senhor, como assim está direcionado pela Tua palavra, e também por aqueles que estão chorando, Senhor, por aqueles que estão passando por dor, Senhor, por aqueles que estão passando por necessidade ali, talvez do alimento para com os seus lares, por aqueles que têm suas causas na justiça ali travada, que não segue, não dão andamento, Senhor, por aquele que tem seu filho talvez aí, que está por caminhos aí, passando por situações de vício, Senhor. Clamamos por esses, estamos aqui clamando um pelos outros, pelos nossos familiares também. Apresentamos os nossos familiares, os nossos lares, aqueles que estão enfermos, Senhor, porque há muitos enfermos em meio ao nosso país, em meio à nossa cidade, aqui em meio ao nosso bairro, a qual nós fazemos parte aqui, Senhor. Enfermidades aí físicas, enfermidades espirituais, porque sabemos que são muito as necessidades dos Teus filhos, Senhor. Entra com providência, Senhor. Clamamos ao Senhor, onde nós não podemos alcançar, pode o Senhor alcançar. Onde não podemos nós entrar, pode o Senhor entrar, Senhor. Onde nós não vemos, o Senhor é aquele que vê todas as coisas, Senhor. Por isso clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor e louvamos ao Senhor por mais esse dia, a qual podemos estar aqui juntos em comunhão, Senhor, completando mais esse ano de aniversário da Tua igreja, Senhor, e agradecemos ao Senhor por esse momento, por esse período, por estar recebendo e receberemos mais uma porção da Tua palavra para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, cumprimenta quem está do seu lado mais uma vez. E depois os irmãos podem se assentar. Pode sentar, querido. Eu vou cantar uma música que é de conhecimento de todo mundo. Tu és fiel, Senhor, que fala sobre a fidelidade do Senhor. Com certeza nós não estaríamos aqui em 74 anos se não fosse a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Se você quiser, pode me acompanhar também. Fiel, Senhor, meu Pai.
Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Amém. Amém. Queria orar pela vida do pastor Ademir, nosso convidado dessa manhã, para juntos celebrar mais um ano de vida da nossa amada igreja. Pastor Ademir, nosso colega, né, ministério aí, sempre nos encontros da Bansul. Pastor Ademir é lá da igreja Jardim da Augusta, né? Então, uma grande alegria receber o Senhor. Estenda as suas mãos para abençoar a vida do pastor Ademir. Querido Deus, nós estamos aqui em Tua presença, celebrando mais um ano de vida da nossa igreja. Continua abençoando, ó Pai, agora o pastor Ademir, que irá trazer a Tua palavra. Com certeza já fomos abençoados em tudo que aconteceu aqui até esse momento, e temos a certeza que o Senhor continuará falando ao nosso coração através da Tua palavra. Usa o Teu servo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande, para mim uma honra poder estar aqui. Agradeço ao senhor Rodrigo pela confiança, em poder nos conceder aqui o púlpito, a oportunidade de participar desse momento tão importante. O senhor Ricardo também, como já dito, amigos aí de associação, a gente tem sempre estado juntos aí nos encontros. E a igreja como um todo, a alegria, poder participar desse momento tão especial
bodas de macieira, né? E sempre dando frutos, 74 anos, e a gente percebe a participação de forma tão integral da igreja, né? Ver pessoas aí maduras, experientes, e uma criança na bateria. Isso me deixa feliz, irmão. Sabe que a gente percebe que a igreja valoriza o trabalho de todos, né? Do mais pequenino, né? Daquilo que faz, ao mais experiente, pessoas que com certeza já aqui há décadas, né? Aqui presente. E uma história, a gente estava conversando ali no gabinete, eu sou de uma igreja que está com 17 anos, 26 anos de história. E a história, né? E a gente que participa da igreja há muito tempo, ou mesmo há pouco tempo, conhecendo a história, sabe das suas lutas, né? Mas das suas vitórias, das suas conquistas também, né? E assim tem sido com a gente, tem sido com Jardim Augusta, tem sido com Vila Diva, o Senhor sempre presente, assistindo em todo o tempo, para que a igreja possa sempre frutificar, né? E é uma alegria muito grande. Trago aqui as saudações, cumprimentos e da minha igreja, Igreja Batista Jardim Augusta, e cumprimentando os irmãos mais uma vez por esse tempo tão glorioso, né? Aqui nesse trabalho profícuo. Eu quero ler com os irmãos, pensar aqui em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo 13, pensar um pouco sobre uma igreja leal. Se frio, a gente fica com a mão um pouco endurecida, né? E fica difícil de folhear. Eu quero ler, então, Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13, e pensar aqui em uma reflexão com os irmãos, e percebendo de que a igreja de Filadélfia, uma igreja tratada pelo Senhor e elogiada pelo Senhor, pela sua forma de ser, diante de todas as questões, uma igreja aí fundada, né, pelo apóstolo Paulo, mas o Senhor usa o apóstolo João para fazer transmitido a ela aquilo que estava no coração do Senhor com respeito à vida dessa igreja. Diz assim o texto: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado pela tua palavra. E que o Senhor possa nos usar segundo a tua vontade, para compartilhar nesse tempo daquilo que edificará, abençoará vidas, e que o Senhor cuide de cada um também, tratando no momento de receber esta palavra, que seja bênção para as suas vidas, para a glória do teu nome. Quero desejar agradecer, te louvar, te bendizer pela Igreja Batista Vila Diva. Como o Senhor até aqui tem tratado em todas as áreas da sua vida, da sua membresia e suas lideranças, que sejam assim todo o tempo, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcas, pensar em marcas de uma igreja leal. E uma frase que você possa guardar na sua mente, no seu coração, se de tudo a palavra não for de maneira que ela lhe marque em alguma coisa, mas que você pense sobre marcas de uma igreja leal, com raízes profundas e produtivas. E entendo, pelo que vemos, pelo que conhecemos, pelo que sabemos de Vila Diva, que ela tem sido esta igreja, buscando sempre fazer aquilo que está nos planos de Deus para a sua vida, como agência do Senhor aqui neste lugar. Pensar em marcas de uma igreja leal é pensar no que diz da sinceridade, fidelidade, às regras que norteiam a hora e a probidade, fraqueza, a honestidade, retidão, que denota responsabilidade para com os compromissos assumidos, correto e fiel. Com certeza, a igreja que quer fazer agradado ao Senhor, ela sempre foca a sua vida, o seu tempo, aqueles que se foram já, como o pastor aqui disse, e aqueles que estão e os que ainda virão, nesse propósito de responsabilidade para compromisso assumido de forma correta e fiel. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. A gente sabe que o Senhor, ele não tem uma só igreja, ou aliás, ele tem uma só igreja, né? Igreja essa que se espalha pelo mundo inteiro, e a gente chama de a igreja do Senhor Jesus. Independente de que denominação ela seja, mas aquela igreja fiel, que busca tratar com lealdade, com responsabilidade, o que diz respeito ao reino de Deus. Não falácia simplesmente, mas com algo que procura fazer atendido aquilo que é o propósito do Senhor para a sua igreja, igreja chamada Igreja do Senhor. Ele mesmo a instituiu, mas também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Sabe que o Senhor a instituiu, fazendo a tomada de uma natureza, a natureza essa que deve fazê-lo agradado em tudo que faz. A igreja leal, ela procura ser assim, agradando ao Senhor em todas as coisas que ela faz. Essa igreja, ela tem se espalhado pelo mundo inteiro. A gente sabe, uma em grupos maiores, outras em grupos menores, mas tanto uma quanto a outra deve entender e fazer somente o que a edifica e a que identifica com as marcas e disciplinas estabelecidas por aquele que a instituiu, Jesus. Essa igreja, ela foi instituída, ela foi criada pelo Senhor Jesus.
o Senhor da igreja, a quem ela deve em todo o tempo estar sujeita, submissa, buscando fazer a sua vontade de forma leal, com raízes profundas, não na superfície, mas algo que seja feito de maneira a que os seus frutos sejam percebidos, a que vidas sejam alcançadas, a que o mundo, naquilo que é a sua necessidade, seja tratado também, para poder ser participante, integrante desta igreja fiel do Senhor Jesus. A manifestação de todos os grupos cristãos, quando dizemos cristãos, aqueles que servem ao Senhor de verdade, não simplesmente de palavra, deve ser incorporado à única igreja, essa igreja que se espalha pelo mundo afora, pelo mundo inteiro, famílias regeneradas, a família regenerada do Pai, por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, frutificando sempre com o ramo, os seus galhos, ligado à videira. Como disse o Senhor Jesus lá em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim, esse dá muito fruto. E sem mim nada podeis fazer. Eu sei que essa tem sido a consciência, tem sido a convicção, a certeza da Igreja Batista Vila Diva. Nada tem feito sem o Senhor, porque tem vivido uma vida submissa, sujeita à sua vontade, e fazendo aquilo que Ele quer que seja feito. Sem mim, nada podeis fazer. De forma fracionada, a gente percebe que essa igreja é chamada de a igreja local. A igreja local, a igreja da qual nós fazemos parte, nós integramos e nós ali trabalhamos, fazendo sempre também a vontade do Senhor, para que essa questão da igreja produtiva aconteça através da nossa vida, porque a igreja somos nós. Esse templo frutuoso, lindo, belo, né? Admirável. É o lugar onde a igreja do Senhor se faz presente, onde a igreja do Senhor se reúne, onde a igreja do Senhor se junta para poder fazê-lo adorado. Então a igreja somos nós. A igreja são vocês que estão aqui sentados. Aqui é simplesmente o lugar onde a igreja, com todo esforço, com toda dedicação, preparou para que pudesse estarmos aqui, para que você pudesse estar aqui. Então, essa igreja local, Igreja Batista Vila Diva, sabe que a igreja de Filadélfia, ela foi essa igreja local também, assim como é Igreja Batista Vila Diva. Faz parte desta igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo todo, como todas as demais, como já dissemos aqui, interdenominacional. Proclama Jesus Cristo com seriedade, o evangelho de verdade. É a igreja do Senhor Jesus. Pensando sempre, ou prezando sempre pela fidelidade, na pregação da palavra de Deus, na Escritura Sagrada, sempre fundamentado naquilo que ela diz, tendo sempre por regra em suas práticas, não abrindo mão dos seus princípios, pensando sempre e tratando sempre na questão da trindade, divindade de Cristo, regeneração, justificação, santificação, glorificação, e que somente pela fé preciosa no sacrifício de Jesus Cristo, a remissão de pecados e garantia de vida eterna. A igreja que foge deste foco, ela não está cumprindo de forma leal aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, tendo Ele a
instituída. É no que vemos no texto da carta, não somente desta, mas também todas as demais aqui, que o Senhor deu a João para que ele pudesse fazer enviada às 7 igrejas da Ásia. Igrejas que servem ao Senhor e que ele a ordenou e a edificou para que ela pudesse ser produtiva, conforme é o desejo do seu coração. É o que nós vemos aqui no texto. E ele faz uma promessa: a quem permanecer, a quem vencer, ao vencedor, sem se amoldar ao que é falsificado, buscando sempre fazer aquilo que está nos planos do Senhor, no propósito do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis a este mundo. Aquilo que a gente vê de proposta por aí afora, em termos de igreja, mas vivendo sempre fundamentada nos princípios da palavra de Deus e fazendo sempre aquilo que está na vontade do Senhor, para a glória do Senhor, em benefício do reino, para que essa igreja cresça e o reino ganhe, com pessoas salvas, com convicção da esperança desta vida eterna, da garantia da vida eterna. Então, olhando e pensando no que o apóstolo João escreve à igreja de Filadélfia, eu quero tratar aqui de uma reflexão voltada para as suas características e dizer que essas são as marcas a serem mostradas, podendo ser de verdade percebidas, né, pela igreja que se diz ser verdadeiramente leal. Também nos dias de hoje. Não era simplesmente lá no tempo de João, naquilo que o Senhor estava observando e mandando que ele escrevesse, mas nas igrejas ou para as igrejas do tempo presente, com raízes profundas e produtiva. De que maneira? Firmeza na fé, obediência a Cristo e sempre fazendo honrado o seu santo nome em tudo o que faz. Em tudo o que tem para fazer. Diferente das outras 5 igrejas, sobre as quais Jesus fez ali algumas críticas, fazendo reprovada em algumas atitudes, em algumas ações, a não ser instruí-la, no caso da igreja de Filadélfia, instruí-la a que fosse sempre fiel e leal. É a proposta do Senhor, é a instrução que o Senhor também faz à igreja batista de Vila Ativa. Permaneça, continue, prossiga sempre fiel e leal aos princípios da palavra de Deus, às instruções do Senhor para a sua vida, para que proclame de verdade ao mundo aquilo que ele precisa saber, que as pessoas precisam conhecer em prol do crescimento do reino de Deus. Igreja com raízes profundas e produtivas, demonstrando sempre a marca de uma igreja leal. Como dissemos, Filadélfia, uma das igrejas da Ásia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, uma igreja vista por muitos como pequena e fraca. Não é o caso de Jardim, de Vila Diva, mas já experimentou esta condição para chegar até aqui, 74 anos. Experimentou tempo de igreja pequena, de igreja com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas o Senhor a abençoou por conta da sua disposição de lealdade em tudo que propôs fazer em prol do reino. Mas a igreja de Filadélfia, essa igreja pequena e fraca,
o Senhor a instrui, o Senhor a orienta a que permaneça sempre tomada dessa disposição. Mas não é porque Vila Diva hoje tem um porte diferenciado do que foi o seu princípio, ela vai então como que esmorecer, como que dizendo, não mais se esforçar naquilo que precisa ser esforçado, fazer de verdade o que precisa ser feito, mas continuar fazendo aquilo que agrada o Senhor. A igreja de Filadélfia era de verdade de poucos recursos, porém o Senhor a fortalecia, pois a tinha por uma igreja leal, uma igreja fiel, fundamentada nos princípios do Senhor, na verdade da sua palavra, transmitindo sempre aquilo que era verdadeiro e correto. Com certeza, ela enfrentava muitas dificuldades. Enfrentava as lutas, as oposições dos religiosos legalistas. É o que a gente vê no versículo 9 do texto que lemos. Mas o Senhor lhe dava força para que ela pudesse superar essas adversidades, essas oposições, e permanecer firme. Porém o Senhor a honrava, o Senhor a honrou em todo o tempo, por conta da sua disposição de fidelidade e lealdade a Cristo e às suas doutrinas. Com certeza, assim também o Senhor sempre permaneceu honrando Vila Diva, em todo o seu tempo, e continuará em todo o tempo, e ainda que se seguir, para que ela seja uma igreja sempre fiel e leal, com raízes profundas e produtivas. Porém, o Senhor fazendo sempre honrada aquela igreja do passado, é o que Ele faz com a igreja do presente, quando busca sempre atentar para essa necessidade de uma vida de lealdade. Igreja Batista de Vila Diva, o Senhor ama como sempre amou e continuará amando esta igreja, e todos aqueles que dela faz parte, e todos haverão de saber disso, que o Senhor tem amado essa igreja e tem feito por ela, sempre honrando naquilo que ela tem feito, por sua lealdade demonstrada pelos frutos que ela tem produzido, com suas raízes profundas e produtivas, no decorrer destes 74 anos de vida. E o Senhor, Ele dará o privilégio e a oportunidade para que ela sempre permaneça demonstrando essa sua lealdade, se houver sempre a disposição disso na vida de todos aqueles que dela faz parte. Integrando a todos, como eu disse, da felicidade, da alegria que eu tenho quando eu vejo uma criança ativa num trabalho como este. É um dia especial. Ah, é criança, deixa lá, vamos pôr o experiente, né? Vamos pôr o jamais calejado no que faz, mas é valorizar o trabalho de todos, porque estão assim valorizando o que o Senhor tem dado a todos para fazer. Parabéns, parabéns pela disposição de lealdade e fidelidade. As adversidades na vida da igreja de Filadélfia era grande. As questões opostas, as lutas, as necessidades, mas a igreja, podia fazê-la superada, porque o Senhor estava sempre presente, fazendo assistida e conduzida naquilo que ela precisava fazer. Repito, assim foi o Senhor até aqui com a Igreja Batista de Vila Diva, e continuará sendo, porque Ele tem percebido a sua disposição de lealdade. Mas a igreja de Filadélfia, ela porém não se deixou abater, nem se render, nem se envolver com nenhuma dessas questões opostas, ou com algumas questões que queriam impor sobre ela, mesmo que fossem questões internas. O Senhor deu sempre discernimento, entendimento
a todas as coisas, a todas as questões e as decisões, para que ela pudesse permanecer sempre leal. O Senhor assim tem feito também com Vila Ativa. Versículo 10, tem mostrado, no que João escreve à igreja, essa direção do Senhor, para que ela permanecesse sempre de forma leal e fiel, naquilo que era o que o Senhor esperava que ela fizesse, e ela fez. Razão pela qual o Senhor não só declarou elogio, prometendo fazê-la fortificada em tudo e em todo o tempo. Era a razão que o Senhor via nesta igreja, para não criticá-la e não dizer de suas falhas, mas poder fazê-la elogiada no que sempre tinha feito, para que continuasse fazendo, sem se deixar corromper pelas propostas. Hoje a gente percebe que as igrejas têm modificado a sua forma de ser, a sua forma de fazer, e procurando atrativos para que ela se encha, para que ela possa ter números e mais números. Mas o que interessa para o reino de Deus são vidas verdadeiramente alcançadas, redimidas, resgatadas, salvas, e que vivem uma vida tomada de esperança, de vida eterna. Não simplesmente de satisfação momentânea, pelas programações fabulosas, grandiosas, pela grandiosidade das coisas presentes, mas pensando no que é grandioso na eternidade. Uma vida alcançada pela lealdade da igreja, ele também permanecerá a sua vida cristã, firmada, com raízes profundas, produtiva, em tudo que faz, e nada poderá fazer corrompido. Então o Senhor sempre a elogiou, o Senhor sempre deu direção à igreja de Filadélfia, e sempre tem dado e dará também. Nós temos aqui o exemplo de uma marca, de uma igreja com marcas, de uma igreja leal, com raízes profundas e produtivas, a ser seguido. Filadélfia e com certeza também Vila Ativa. Pode ter certeza disso, né? Igreja de Vila Ativa. É preciso que haja na vida de cada um daqueles que dela faz parte, de todos aqueles que integram a igreja. É preciso entender e crer que há uma necessidade de permanecer, ouvindo, sendo e fazendo tudo o que o Senhor ordenou à sua igreja ao instituí-la, para que, como uma igreja leal, ela seja sempre vitoriosa, ela seja sempre tratada como as promessas que o Senhor tem para com ela, como foi feito aqui lá para a igreja de Filadélfia, confiando de que sempre haverá de ser assistida, de ser guardada, cuidada por quem tem toda a autoridade sobre ela. A autoridade da igreja, ela vem do Senhor, ela está sob a autoridade do Senhor, a partir do seu líder. E o líder, ele transmite de verdade à igreja aquilo que ele recebe do Senhor, aquilo que é à sua disposição de submeter-se à autoridade do Senhor, não querer ele ser a autoridade, mas o Senhor o delegou para que transmita aquilo que parte dele, para que toda a igreja seja alcançada, porque a autoridade é dele sobre ela e também sobre todas as coisas que ela faz. É o versículo 12. A gente percebe aqui que ele, quando diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz aos líderes
e os líderes com disposição de vida leal e fidelidade para com Deus, ele transmite à sua igreja no desejo que ela também siga esta linha de lealdade, fidelidade para com o Senhor e a sua palavra. O Senhor da igreja é santo. O Senhor da igreja, ele é verdadeiro. E a sua autoridade e poder é absoluto. A autoridade do Senhor é absoluta sobre sua igreja. Por isso é que ele diz aqui, no versículo 1, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quando a liderança, quando a igreja está na disposição de submissão a esta autoridade do Senhor, ninguém, nenhuma proposta poderá fazê-la tomada, porque ela estará sempre com essa disposição de submeter a essa autoridade absoluta do Senhor da igreja. O texto é claro, bem claro no que diz, né? Aquele que pode desfazer, pode fazer e ninguém vai desfazer. Aquele que desfaz e ninguém vai refazer. Porque ele está vivendo sobre a autoridade, sobre a direção e a orientação absoluta do seu Senhor, o Senhor da igreja. Somente Ele, o Senhor, sabe de verdade qual é a necessidade de sua igreja. E Ele dá direção àquele que lidera, para que transmita à igreja, para que ela entenda também que só Ele sabe qual é a necessidade de verdade da sua igreja. E Ele deseja usar cada um daqueles que dela faz parte, para que seja um canal de bênção nesta agência. Para que seja canal de bênção para este bairro, para que seja canal de bênção para todos aqueles que aqui adentram, sejam de onde quer que venham, sejam qual seja a sua condição, mas que a igreja que se dispõe a fazer tudo aquilo que vem desta autoridade máxima do Senhor da igreja, ela será sempre canal de bênção para todas as vidas que com ela se relaciona, independente de qual seja a sua condição. Então, eu digo, irmãos e irmãs, a igreja primeiramente somos nós, porque ela foi primeiramente do Senhor e nós somos do Senhor. Então a igreja, repito aqui, primeiramente, refazendo, a igreja é primeiramente do Senhor, porque Ele a instituiu. E nós fazemos parte da igreja porque somos a igreja, então nós somos também do Senhor. E toda a autoridade dele também deve estar sempre posta sobre a nossa vida, para que através da vida de cada um daqueles que faz parte da igreja, cada um de nós que fazemos parte desta igreja de Jesus como um todo, tenhamos esta marca de uma igreja leal, que proclama, que propaga as verdades do Senhor, que transforma a vida, que pode mudar a condição da vida de qualquer ser, quando se atém a esses princípios, pela firmeza da sua palavra, e que em todo o tempo tem sido tratado de forma, tomado de esperança de suas grandiosas promessas. O Senhor faz promessas aqui grandiosas para a vida de Filadélfia, que são promessas também feitas para a vida da Igreja Batista Vila Diva. Promessas feitas para a vida de todas as igrejas que proclamam o seu nome, que propagam o seu nome de forma tomada de raízes profundas e produtivas, fazendo com que haja crescimento do reino de Deus. Com raízes profundas e produtivas, frutificando sempre. Quando a gente olha lá
para o Salmo 1, versículo 3, quando diz da condição que deve ser tomado aquele que serve ao Senhor, o justo, como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que faz prospera, suas folhas não caem, ela é sempre produtiva, as intempéries, as adversidades, não interferirá na sua produção, porque ela está com raízes profundas, firmadas, na fonte da qual ela pode tirar tudo aquilo que ela precisa para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para a sua produtividade em prol do reino de Deus. Firmada na fé. Firmada na fé. Fé no Senhor da igreja, no Senhor Jesus. Obediência a Ele é a quem nós devemos nos submeter. Porque o próprio Senhor Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. Pode ser o mais espetacular de todos os projetos, mas se o Senhor não estiver no projeto, nada haverá progresso. É preciso a submissão, firmado na fé, obediência no Senhor e sempre fazendo o seu nome honrado no que faz, no que é, no que tem proclamado, no que tem propagado. E nesta reflexão, de maneira bem objetiva, eu quero terminar dizendo o seguinte: este é o desejo do Senhor. Este é o que passa pelo coração do Senhor. Tem sido a proposta do Senhor em todo o tempo até aqui, e continua sendo a proposta do Senhor por prosseguir da vida desta igreja, porque a igreja é primeiramente dele, como já dissemos, e nós somos dele, e para ele são todas as coisas. Por isso então, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Tudo o que fazemos, com certeza tudo o que a igreja tem feito até aqui, tudo que a igreja fez até aqui, e tudo que a igreja continuará fazendo daqui para frente, em 71, 72, como o irmão Ricardo disse aqui, mais 74, ou até que o Senhor venha, que seja para a glória do Senhor, para o crescimento do reino, para o crescimento da igreja local, na propagação do evangelho com fidelidade, as mesmas promessas, porque as mesmas promessas feitas lá à igreja de Filadélfia, são as que o Senhor tem também estabelecida para a sua igreja, nos dias de hoje e sempre. Então, pensando especialmente aqui hoje, o Senhor tem essas promessas para a vida da Igreja Batista Vila Diva. Promessas que Ele tem feito aqui, que Ele fez através do que João escreve à Igreja de Filadélfia. São promessas gloriosas para a Igreja Batista de Vila Diva. Que ela seja sempre fiel, como foi até aqui. Que ela seja fiel em todo o tempo. Filadélfia significa amor fraternal, dedicação, disposição, serviço, acolhimento. Vamos pensar, quando pensa em amor fraternal, em tudo aquilo que a gente pode pensar de bem, que fala bem, àqueles que já estão presentes, àqueles que já fazem parte, àqueles que estão integrados, mas aqueles que haverão de se achegar, no acolhimento, no tratamento, na dedicação, na disposição, para que percebam
de que é o tratar de Deus, o tratar de Jesus Cristo para com as suas vidas, por intermédio de uma igreja com disposição de lealdade e fidelidade para com o Senhor e a sua palavra. Que seja sempre assim, Igreja Batista de Vila Ativa, porque posso dizer que assim também é, Igreja Batista de Vila Ativa. Que o Senhor continue abençoando tudo aquilo que ela continuará fazendo. Toda a sua liderança, toda a sua membresia, todas as pessoas a ela integrada, desde o menorzinho, né, até o mais experiente, aqueles que se achegarem, que a igreja seja bênção para as suas vidas, para a glória do Senhor. E eu quero aqui finalizar dizendo parabéns, parabéns pelos 74 anos. E que o Senhor faça a assistida em todo o tempo, até que Ele venha para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Quero orar pela igreja, agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor continue abençoando em tudo aquilo que ela tem ainda para fazer desses 74 anos em diante. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos. A alegria do nosso coração por ver uma igreja ativa, produtiva, uma igreja que ama o Senhor, que adora o Senhor, que serve ao Senhor. Pai, que assim seja em todo o tempo. A alegria do nosso coração, pela dedicação e disposição de todos aqueles que dela faz parte. Desde o seu líder até o menorzinho. Ó Deus, abençoe em todo o tempo. E que não somente a programação de hoje, nesse dia tão especial, agora pela manhã, no período da noite, mas que em todo o tempo o seu nome seja glorificado como até aqui tem sido feito, nesses dias, nesse dia, e em todos os tempos, os dias que se seguirão, para a glória do teu nome, Pai. Que o Senhor continue abençoando, continue assistindo, suprindo, e o Senhor é aquele que sabe de tudo aquilo que ela necessita, de tudo aquilo que ela precisa. Que o Senhor possa dar direcionamento àqueles que lideram, para que tudo seja feito segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, para a glória do teu nome e para o bem do reino do Senhor. É o que oro agradecido no nome precioso de Jesus, o Senhor da igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade, pela confiança de poder estar aqui hoje, trazendo essa reflexão para a vida da igreja. Que Deus abençoe, pastor Rodrigo, irmã Juliana, né? Que Deus abençoe, pastor Rodrigo, Ricardo, né? Seminarista que está aí, a igreja toda. Mais uma vez, um abraço de Igreja Batista Jardim Augusta. Deus abençoe. Obrigado, pastor Ademir, pela palavra. Com certeza tocou nosso coração, tá? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos, encerrando esta parte da manhã. E faço um convite para você estar aqui à noite também, tá bom? Traga amigos, familiares. Nós vamos continuar celebrando a Jesus por mais um ano de existência da nossa igreja. Estaremos com um pastor convidado e também com o nosso coral aqui para participar desse momento de aniversário da nossa igreja. Antes de ir embora, se você puder, estava aqui pensando, né, na mensagem do pastor, nós somos a igreja. Então dá parabéns para esse irmão, para essa irmã que está aí do seu lado, porque é parabéns para a igreja, né, do Senhor Jesus. Parabéns uns aos outros, né? Estamos aqui celebrando, né? A igreja, ela é local por causa, né, de paredes, mas também nós somos a igreja de Jesus, né? Então parabéns aos irmãos, a todos. É uma alegria servir ao Senhor aqui neste lugar, pois nós amamos com certeza a sua vida,
e a nossa igreja, tá bom? À noite, né, teremos aí o fechamento com chave de ouro, o bolinho, né, que aniversário não pode ficar sem bolo, então venha participar, tá? Vai ser um momento muito especial também. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela manhã maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós, estarmos aqui como igreja Batista em Vila Diva, adorando, agradecendo ao Senhor pelos 74 anos de sua existência. Que o Senhor continue nos abençoando, como foi dito na palavra, através do pastor Ademir, que nós possamos continuar com fidelidade, servindo ao Senhor e frutificando, para que o teu nome seja glorificado aqui, nesta igreja e através de nossas vidas. Continua conosco, Pai, no decorrer desta manhã, no almoço, na tarde e à noite, estejamos dispostos a voltar para mais uma vez glorificar o teu nome através do culto de louvor e adoração. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Levanta suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor.